Buenas noches y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Boa noite, que Deus os abençoe da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes que nada quisiera agradecer a su pastor, al pastor Augusto Nicodimos, por invitarme a esta conferencia celebrando los 500 años de la Reforma Primeiramente, eu Protestante. quero agradecer ao vosso pastor Augusto Nicodemos, por me convidar para participar dessa celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Es mi segunda vez en Brasil y qué mejor ocasión para regresar a Brasil que celebrar el 500 aniversario de este movimiento que transformó el mundo. Essa é a minha segunda estadia no Brasil e é uma excelente oportunidade poder estar aqui celebrando os 500 anos desse movimento que impactou o mundo. El pastor me pidió que pudiera hablar durante esta semana acerca de las 5 solas de la Reforma y de qué manera ellas son relevantes hoy. O pastor me pediu que falasse sobre as 5 solas da Reforma e de que maneira elas são relevantes nos dias de hoje. De manera que la primera de ellas es sola escritura. Então a primeira delas é somente a Escritura. Y yo pudiera abordar ese tema desde la Biblia y diferentes pasajes. Eu poderia abordar esse tema a partir da Bíblia em diferentes passagens. Y dejar a un lado completamente el trasfondo histórico. E fazendo isso eu deixaria passar desapercebido o transfundo histórico. Pero yo creo que es preferible iniciar con el trasfondo histórico. Mas eu acredito que é melhor iniciar com o transfundo histórico. Y entonces avanzar y ver de qué manera estas solas siguen siendo relevantes en nuestro mundo hoy. E a partir daí avançar e mostrar de que maneira as 5 solas, esta sola é relevante para o mundo de hoje. Cuando vemos la historia, descubrimos que muchas veces no conocíamos la historia. Quando nós olhamos para a história, descobrimos que muitas vezes não conhecemos a história. Y por otro lado, cuando vemos la pasión de un Martín Lutero, eso como que nos anima a ser apasionados hoy acerca de las mismas verdades. E por outro lado, quando olhamos a paixão de Martim Lutero, isso nos anima, nos motiva a olhar mais para a verdade. Creo que todos conocemos las solas de la Reforma. Acho que todos conhecemos as solas da Reforma. Sola Escritura, sola fide, sola gracia, solo en Cristo, solus Christus, and soli Deo gloria. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, sola Cristo, solo Christus e soli Deo glória. En realidad, los primeros reformadores no usaron esas frases. Na verdade, os primeiros reformadores não usaram essas frases. Posteriormente, reformadores que vinieron después revisaron su teología. Foram os reformadores que vieram depois, que revisaram a teologia deles Y pudieron resumir de una manera precisa muchas de las cosas que ellos enseñaron. e conseguiram resumir de uma maneira precisa muito do que eles ensinaram. Como el pastor Augusto ya aludió, hablar de teología reformada es hablar de teología bíblica. Como disse o pastor Augusto, falar de teologia reformada é falar de teologia bíblica. Ciertamente las verdades detrás de estas frases salen del mismo corazón de la palabra de Dios. Certamente as verdades por trás dessas frases brotam do coração de Deus e da palavra de Deus. Y por eso siempre será relevante hablar de estas cosas. Por isso sempre será relevante falar dessas coisas. Nunca ha habido un momento en la historia del hombre donde estas verdades no hayan sido atacadas de alguna manera. Nunca houve um momento na história da humanidade em que essas verdades não fossem atacadas de alguma maneira. Cada generación desarrolla sus propias mentiras que contraatacan las verdades que estos hombres proclamaron. Cada geração elabora suas próprias mentiras que atacam as verdades que esses homens proclamaram. Y uno puede ver que dependiendo de la cosmovisión del país y de la generación en que la iglesia se encuentra insertada, así será su ataque. E você pode ver que dependendo do país ou da geração onde essa palavra está, de acordo ao contexto será também o ataque. Este es un año clave para lo que es la reforma protestante en Latinoamérica. Esse é um ano chave para a reforma protestante na América Latina. Muchos hombres y mujeres jóvenes están abrazando por primera vez y entendiendo y proclamando por primera vez las verdades que Europa conoció hace 5 Homens e siglos mulheres atrás. jovens estão conhecendo pela primeira vez e proclamando pela primeira vez essa verdade que a Europa conheceu há muitos anos. La realidad es que la predicación de la palabra es lo único que puede cambiar el deterioro moral, social y la corrupción de nuestras naciones. A verdade é que a pregação da palavra é a única coisa que pode mudar o deterioro,
a corrupção moral, social e administrativa das nossas nações. Decía Martin Lloyd-Jones, uno de los grandes predicadores del siglo pasado, Martin Lloyd-Jones, dos grandes pregadores do século passado, disse que todos los males de la iglesia y de las naciones se debe a una desviación de la palabra. todos os males da igreja e das nações derivam do desvio da palavra. Y con esa introducción breve yo quisiera comenzar a abordar sola escritura como nuestro tema esta noche. E com essa breve introdução, gostaria de falar sobre sola escritura como nosso tema dessa noite. En la época de Martín Lutero, la iglesia de Roma proclamaba Na época de Martim Lutero, a igreja de Roma proclamava que las escrituras, la tradición y el magisterio de la iglesia estaban a la par. que as escrituras, a tradição e o magistério da igreja eram iguais em autoridade. Que todas contribuían a la salvación de las almas Todas elas contribuíam para a salvação das almas. y que ninguna de ellas podía pararse sin el sostenimiento de la otra. E nenhuma delas podia se sustentar sem a outra. En realidad, eso es lo que motiva eventualmente que uno de los gritos de batalla de la Reforma fuera sola escritura. E na verdade é isso que motiva esse grito de batalha da reforma, que é o sola escritura. No la tradición, no el magisterio de la iglesia, sola escritura. Não a tradição, não o magistério da igreja, mas sola escritura. Roma continúa predicando, enseñando el mismo error. Roma continua pregando e ensinando o mesmo erro. El Catecismo Católico en su punto 98 establece lo que yo acabo de decir. O Catecismo Católico, no ponto 98, estabelece o que eu acabo de dizer. Pero cuando Cristo vino, Él mismo contradijo tal error. Mas quando Cristo veio, ele contradisse esse erro. Escuchemos lo que Cierro. Cristo enseñó y que Marcos registra en Marcos 7:13. Então vemos o que Cristo diz e Marcos registra no capítulo 7, versículo 13 do seu livro. Invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Invalidando a palavra de Deus pela tradição que vocês transmitem e fazem muitas coisas semelhantes a essa. En aquella época los fariseos también estaban enseñando y los escribas cosas que eran más bien palabras, opiniones, enseñanza de hombres. Naquela época, os escribas estavam ensinando coisas que eram, na verdade, palavras e ensinos humanos. Y hoy en día hay mucha gente detrás de púlpitos haciendo y diciendo las mismas E cosas. hoje tem muita gente atrás dos púlpitos dizendo e fazendo a mesma coisa. Por eso en Latinoamérica el grito de batalla en esta hora tiene que ser otra vez sola escritura. Por isso, na América Latina, o grito de batalha tem que ser novamente sola escritura. En la época de Martín Lutero, los reformadores, mejor dicho, la población tenía un alto respeto por la autoridad. Na época de Lutero, a população tinha alto respeito pela autoridade. Pero la iglesia enseñaba que la autoridad estaba basada en ella, en la iglesia. Mas a igreja ensinava que a autoridade residia nela mesma. No en la palabra de Dios, Não na palavra de Deus, sino que la iglesia era la intérprete de la palabra y por tanto la sede o el asiento de la autoridad. mas a igreja acreditava que ela era a intérprete genuína da palavra e nela residia toda a autoridade. Por tanto, Martín Lutero le hizo un gran bien a la iglesia con establecer que la palabra de Dios es la máxima autoridad en todo lo que afirma. Então Lutero fez grande bem para a igreja quando ele estabeleceu que a palavra de Deus é a máxima autoridade em tudo que ela diz. En otra manera de decirlo es que la palabra juzga a la iglesia y no la iglesia a la palabra. Dito de outra forma, a palavra julga a igreja e não a igreja julga a palavra. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517, Quando Lutero pregou as 95 teses no dia 31 de outubro de 1517, en la puerta de la catedral de Wittenberg, na porta da Catedral de Wittenberg, Lutero no estaba enarbolando la bandera de sola escritura en ese momento. ele não estava levantando a bandeira do sola escritura nesse momento. Ni siquiera estaba levantando las grandes doctrinas que eventualmente terminó proclamando. Ele não estava levantando as grandes doutrinas que depois ele acabou proclamando. Ni siquiera estaba levantando la bandera de la justificación por la fe solamente. Ele nem estava ainda levantando a bandeira da justificação apenas pela fé. Lutero simplemente estaba haciendo una invitación a los académicos de la época Lutero apenas estava fazendo convite aos acadêmicos da época a revisar la doctrina de las ventas de las indulgencias, para que eles revisassem a doutrina da venda de indulgências, a través de la cual Roma entendía que el pecado podía ser
perdonado a cambio de dinero. através da qual Roma acreditava que o pecado podia ser perdoado mediante dinheiro. Johann Tetzel era un enviado de Roma Tetzel era um enviado de Roma y llegó en las cercanías de la ciudad de Wittenberg e ele chegou próximo da cidade de y Wittenberg comenzó a ofrecer perdón de pecado e começou a oferecer perdão de a pecados cambio de dinero y la otorgación de un certificado de perdón firmado por el em Papa. troca de dinheiro e um certificado de perdão assinado pelo Papa. Y la idea era en realidad, detrás de todo eso, reunir cuantiosas cantidades de dinero para construir la Catedral de San E a Pedro. ideia por trás de tudo isso era reunir bastante dinheiro e assim construir a Catedral de São Pedro. Pero poco a poco Lutero comienza a descubrir el principio de la salvación por medio de la fe. Mas aos poucos, Lutero vai descobrindo o princípio da salvação por meio da fé. Su superior le asignó a Lutero varias cátedras o enseñanzas que debía impartir en el seminario. O superior de Lutero deu a ele várias cátedras para ensinar no seminário. Y Lutero enseñó el libro de los Salmos, el libro de Romanos, el libro de Gálatas y el libro de Hebreos. Ele ensinou Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus. Y a través de esos estudios y exposiciones, Lutero comienza a despertar a la verdadera fe. E através desse estudo, Lutero começa a despertar para a verdadeira fé. En el año 1518, un año después de clavar sus tesis, No ano 1518, um ano depois de pregar as suas teses, Lutero se presenta ante la Dieta de Augsburg Lutero se apresenta diante da Dieta de Augsburgo y allí fue confrontado por Cajetán, que era uno de los cardenales de mayor prestigio de la iglesia. e agora ele é confrontado por Caletão, que era considerado um dos maiores teólogos da igreja. Cajetán era muy conocedor de la historia, pero no tanto de la teología bíblica. Ele era um grande conhecedor da história, mas não era grande conhecedor de teologia Y bíblica. Cajetán trató de intimidar a Martín Lutero a base de la enseñanza de la iglesia. Então ele começa a intimidar Lutero mediante o ensino da igreja. No tanto la enseñanza bíblica, sino lo que la iglesia enseñaba a lo largo de los años. Ele não se baseava no ensino bíblico, mas no que a igreja ensinava ao longo dos anos. Y esto es lo que Lutero respondió. E isso foi o que Lutero respondeu. La verdad de las escrituras está primero. Después que esto sea aceptado, uno puede determinar si las palabras de los hombres pueden ser aceptadas como verdad. A verdade das Escrituras vem primeiro, e depois que isso seja aceito, alguém pode determinar se a palavra dos homens devem ser aceitas como verdade. El próximo año, 1519, en julio, Lutero comparece ante la Dieta de Leipzig. No ano seguinte, 1519, Lutero se apresenta diante da Dieta de Leipzig. Y allí él tiene que enfrentar a Johann von Eck, E ele tem que enfrentar Johannes von Eck, alguien muy conocedor de la historia también. alguém que conhecia muito da história também. Von Eck fue instruido de que no confrontara a Lutero, Von Eck foi instruído a não confrontar Lutero. sino que más bien le preguntara si él se retractaba o no. Ele deveria somente perguntar se ele se retrataria ou não. Pero Lutero se la ingenió para entrar en el debate. Mas Lutero buscou uma maneira de entrar no debate. Y entonces Von Eck comienza a acusar a Lutero de identificarse con John Huss, Então, John Eck começa a acusar Lutero de identificar-se com John Huss, quien había sido considerado como hereje y quemado en la hoguera 100 años antes. que já havia sido considerado herege e queimado na fogueira 100 anos antes. Lutero no estaba muy familiarizado con las enseñanzas de John Huss, Lutero não estava familiarizado com os ensinos de John Huss, pero durante el debate, durante las horas del almuerzo, Lutero fue a la biblioteca mas durante o horário do almoço, Lutero vai à biblioteca y comienza a leer acerca de John Huss. e começa a ler sobre John Y Huss. comienza a descubrir que ciertamente él y John Huss pensaban de manera muy E similar. começa a descobrir que ele e John Huss pensavam de maneira muito parecida. Pero lo que Von Eck estaba tratando de hacer era asemejar a Lutero a John Huss, quien ya había sido decretado como hereje, Mas o que, na verdade, esse homem queria fazer era comparar Lutero a John Huss, que já tinha sido condenado como herege, porque ya ahí estaría su condenación. porque dessa maneira ele conseguiria condenar Lutero. En un momento dado, Von Eck le pregunta a Lutero, Então, em determinado momento, Von Eck pergunta a Lutero: ¿eres tú el único que conoces algo? você é a única pessoa que conhece alguma coisa aqui? Con la excepción tuya, ¿está toda la iglesia en el error? Quer dizer que, exceto por você, o restante da igreja está no erro? Y esto es lo que Lutero responde. E isso é o que Lutero respondeu. Yo le voy a decir directamente lo que pienso.
Yo soy un teólogo cristiano y he decidido no solo afirmar, sino también defender la verdad con mi propia sangre y aún con la muerte. Yo creo libremente y no seré esclavo de la autoridad de ningún concilio, universidad o papa. Eu lhe direi diretamente o que eu penso. Eu sou um teólogo cristão e decidi não apenas afirmar, mas também defender a verdade com o meu próprio sangue e ainda com a minha morte. Eu creio livremente e não serei escravo da autoridade de nenhum concílio, universidade ou papa. Este fue un debate clave para Lutero. Esse foi um debate central para Lutero. Porque aquí él finalmente enarboló la bandera de sola escritura por encima de cualquier otra autoridad papal o eclesiástica. Porque nesse momento ele levantou a bandeira do sola escritura sobre qualquer autoridade papal ou eclesiástica. Lutero estaba en el proceso de descubrir las verdades que hoy nosotros proclamamos. Lutero estava no processo de descoberta dessas verdades que hoje proclamamos. Finalmente, el miércoles 17 de abril de 1521, Finalmente, na quarta-feira, 17 de abril de 1521, Martín Lutero es traído delante del Imperio Sacro Germano Lutero comparece diante do Império Sacro Germano, ante el príncipe Carlos V, los principales príncipes de la época, los cardenales, el rey Carlos V, los principales príncipes de la época, los cardenales y toda la autoridad eclesiástica. diante do rei Carlos V e das máximas autoridades da igreja. Johann Eck, otro Eck diferente del anterior, John Eck, esse é outro, diferente do Eck anterior, pregunta si estos 25 libros eran suyos ele pergunta se esses 25 livros eram dele y si se retractaba de ellos y de 41 errores que él había enseñado. e se Lutero se arrependia desses livros e dos 41 erros que eles encontravam ali. Lutero está intimidado, él está delante de toda la autoridad eclesiástica y la autoridad monárquica de toda Europa. E Lutero está intimidado porque ele está diante de toda a autoridade eclesiástica e da autoridade monárquica da Europa. Y en ese momento Lutero no está listo para responder E Lutero não está pronto para responder. y él pide 24 horas más Então ele pede mais 24 horas y se la conceden. e isso é concedido. Yo quisiera haber tenido el tiempo para leerles la oración de Lutero durante esa noche, porque la oración sola es como todo un sermón sumamente impactante, pero no tengo ese Eu tiempo. queria ter tempo para ler para vocês a oração que Lutero fez nessa noite, porque a oração dele é como um grande sermão, mas eu não vou ter tempo de fazer isso nessa noite. Pero al día siguiente Lutero comparece entonces ese jueves 18 de abril de 1521 ante la dieta de Worms. Mas no dia seguinte, Lutero comparece e diante da dieta de Dieta de Worms. Worms. Y John Eck le pregunta a Lutero, ¿te retractas? E John Eck pergunta, você se arrepende? Y esta es la respuesta inicial de Lutero. Por la misericordia de Dios, yo le pido a su majestad imperial y a sus ilustres señores o a cualquier otro que esté aquí que testifique y refute mis errores y que lo contradiga con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo estoy listo, si soy instruido de una mejor manera, a retractarme de cualquier error y yo sería el primero en eliminar o tirar mis escritos en el fuego. Lutero responde, pela misericórdia de Deus, eu peço à majestade imperial e aos seus ilustres senhores, ou a qualquer outro que está aqui nesse lugar, que testifique e refute os meus erros e que me contradiga com o Antigo e com o Novo Testamento. Eu estou pronto, se sou instruído de uma melhor forma, a me retratar de qualquer erro e eu seria o primeiro a eliminar e jogar meus escritos no fogo. John Eck le responde, su respuesta no va al punto. No debe haber ningún cuestionamiento acerca de las cosas que los concilios de la iglesia ya han condenado y las cosas sobre las cuales ya se han tomado decisiones. Danos una respuesta clara y llana a esta pregunta. ¿Repudia usted o no sus libros y las cosas escritas en ellos? John Eck diz, sua resposta não vai direto ao ponto. Não deve haver nenhum questionamento acerca das coisas que os concílios da igreja já têm condenado e sobre as coisas sobre as quais a igreja já tomou decisões. Nos dê uma resposta clara a essa pergunta. Você rejeita ou não os seus livros e as coisas escritas neles? Lutero responde,
ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y esta es: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos, a menos que yo sea convencida por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes. Me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Já que Vossa Majestade e todos os seus príncipes requerem uma resposta clara, simples e precisa, eu darei uma resposta direta e é essa: eu não posso submeter minha fé ao Papa ou aos concílios, porque está tão claro como o dia que eles têm errado continuamente e se contradizem entre eles. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por razões evidentes, me mantenho firme nas Escrituras que são adotadas por mim. Minha consciência é prisioneira da palavra de Deus e eu não posso nem quero revogar nenhuma, vendo que não é seguro ou justo atuar contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Tú tienes que entender que Lutero está pronunciando estas palabras desafiantes Você deve entender que Lutero está dizendo essas palavras desafiantes delante de toda la autoridad de la iglesia y de los reyes y príncipes de todo un continente. diante da autoridade da igreja, dos reis e dos príncipes de todo um continente. De manera que cuando yo pienso en esto, pienso, no sé cómo este hombre lo hizo. De forma que quando eu penso nesse fato, eu pergunto como esse homem fez isso. Lutero no fue un hombre intimidable. Lutero não podia ser intimidado. Lutero tenía una personalidad fuerte que le permitió luchar en contra de cielo y tierra, Lutero tinha uma personalidade forte que permitiu que ele lutasse contra o céu e a terra, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones contra celestiales as hostes espirituais da maldade nas regiões y celestiais contra todo lo que aquí se estaba también cocinando para luchar contra él. e contra todo esse conluio que se juntava para lutar contra ele. Frente a la dieta de Worms, Lutero finalmente sella para siempre el principio de sola escritura por encima de toda otra autoridad humana. Diante da dieta de Worms, Lutero levanta a bandeira de sola escritura contra toda outra autoridade humana ou da igreja. Lutero estaba convencido que la Biblia, lo que nosotros llamamos la Biblia, es la palabra de Dios y no las opiniones de hombres. Ele está convencido que a Bíblia é a palavra de Deus e não a opinião dos homens. Imagínate que nosotros tengamos hoy predicadores con el mismo coraje, la misma convicción, la misma fortaleza de Martín Lutero. Imagine se nós tivéssemos hoje pregadores com a mesma coragem, com a mesma fortaleza de Martim Lutero, Dispuestos a desafiar todo error que debilite el evangelio de Cristo dispostos Jesús. a se levantar contra todo erro que debilita o evangelho de Cristo Jesus. De manera que ahí tú tienes una breve introducción, muy breve, a la historia de sola escritura. Então você tem aqui uma breve introdução à história do sola escritura. Pudiéramos pasar días estudiando la historia de cómo Lutero llegó a ese punto ese día. E poderíamos passar dias estudando a história de como Lutero chegou nesse ponto. Pero no tenemos ese tiempo hoy. Mas nós não temos esse tempo hoje. De manera que voy a comenzar a moverme entonces hacia la palabra de Dios, Então eu vou começar a entrar na palavra de Deus para luego entonces ver de qué manera eso es tan relevante hoy como lo fue hace 5 siglos atrás. para ver de que forma isso é tão relevante hoje como foi há 5 séculos. La autoridad de la palabra pudiera ser predicada a partir de diferentes pasajes bíblicos, A autoridade da palavra pode ser pregada a partir de diferentes passagens bíblicas. pero yo creo que hay un pasaje en particular que establece el fundamento de dónde viene sola escritura. Mas eu acredito que tem um texto que dele provém o fundamento do sola escritura. Y se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo 3:16. E se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Tú probablemente conoces el texto y algunos lo conocerán de memoria. Provavelmente você conhece o texto e muitos conhecem de memória. Escucha cómo la palabra dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia.
Veja como diz a palavra de Deus: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Nota como el texto dice toda escritura y no simplemente el Nuevo Testamento. Perceba como o texto diz toda a escritura e não apenas o Novo Testamento. Tampoco dice solamente las palabras que son culturalmente relevantes. Também não diz somente aquelas palavras que são culturalmente relevantes. Tampoco dice solamente aquellas cosas que se refieren a la salvación. Também não está dizendo apenas as coisas concernentes à salvação. Sino toda escritura, cada palabra de las Mas escrituras toda a Escritura, cada palavra da Escritura, ha sido inspirada por Dios. toda a Escritura foi inspirada por Deus. Es eso lo que le da la autoridad a las escrituras. É isso que dá autoridade às Escrituras. Sin esa afirmación nosotros no tendríamos toda autoridad. Sem essa afirmação, nós não teríamos toda a autoridade. La palabra traducida ahí como inspirada en el original es theopneustos, A palavra traduzida aqui é theopneustos, que significa exhalada por Dios. que significa exalada por Deus, soprada por Deus. De manera que toda escritura ha salido desde Dios como si Él la hubiese soplado hacia afuera. De forma que toda a Escritura é respirada por Deus, como se Ele tivesse soprado a palavra. Si la palabra salió de Dios y Dios es la fuente, las escrituras tienen los atributos de Dios. E se a palavra foi soprada por Deus, saiu de Deus, então ela deve ter alguns atributos de Deus. De manera que las escrituras son inerrante, infalible, todo sabio, suficiente, autoritativa y máxima autoridad. De maneira que a Escritura é inerrante, infalível, sábia, suficiente, autoritativa e máxima autoridade. Y son de esa forma porque las escrituras han salido del mismo Dios. E as Escrituras são assim porque elas procedem de Deus. La palabra de Dios representa lo que Él es, A palavra de Deus representa o que Deus é, cómo Dios piensa, cómo Dios siente, como Deus pensa, como Ele sente, la voluntad de Dios. a vontade de La Deus. palabra de Dios es una extensión de Dios. A palavra de Deus é uma extensão de Deus. John Frame, uno de nuestros teólogos contemporáneos, dice John Frame, um dos nossos teólogos contemporâneos, disse que tú nunca encuentras a Dios y a su palabra separadas. que você nunca vai achar Deus separado da palavra. Donde está Dios está su palabra, donde está su palabra está Dios. Onde está Deus está a palavra, onde está a palavra está Deus. Y Dios no puede errar ni puede mentir. E Deus não pode errar e nem mentir. El salmista, con menos revelación que la que nosotros tenemos hoy, O salmista tinha menos revelação do que nós temos hoje. dijo en el Salmo 109, 160, E mesmo assim ele disse no Salmo 119, verso 160, la suma de tus palabras es verdad. toda a tua palavra é a verdade. No una parte de tus palabras, Não uma parte da palavra, no una porción, não uma porção, no el Nuevo Testamento, não apenas o Novo no Testamento, las palabras de Jesús en rojitas, não somente as palavras de Jesus em vermelho, no, toda la suma completa de tus não, palabras toda es a verdad. sua palavra é a De verdade. principio a fin, Do começo ao final, de tapa a tapa, de decimos capa en a español. capa, como dizemos em espanhol. Y es esa inspiración lo que le da la autoridad a la palabra. E essa inspiração é o que dá autoridade à palavra. Juan Calvino decía que la autoridad de la palabra radicaba en su inspiración. Calvino dizia que a autoridade da palavra vem da sua inspiração. Si Dios no inspiró la palabra, entonces la Biblia es como cualquier otro libro que cualquier otro hombre hubiese escrito. Se Deus não inspirou a palavra, então ela é como qualquer outro livro que qualquer outro homem escreveu. Por eso Lutero insistía en que la palabra no podía estar a la altura de la tradición y de la enseñanza de los hombres. Por isso Lutero dizia que a palavra não pode ser comparada à tradição ou ao ensino dos homens. A.W. Pink escribió en el pasado: si negocias el dogma de la inspiración verbal, cada palabra, lo único que te queda es como un barco sin timón en medio de un mar tormentoso, a merced de todo viento y de todo golpe de ola. Si niegas que la Biblia es la palabra de Dios, te quedas sin un estándar final de medida y sin ninguna autoridad suprema. Es inútil discutir cualquier doctrina enseñada por la Biblia hasta que no estés preparado para admitir sin reservas que la Biblia es la corte final de apelación. Si aceptas que la Biblia es una revelación divina y la comunicación de la mente y la voluntad de Dios a los hombres, entonces tienes un punto fijo de inicio a partir del cual podrás avanzar en el terreno de la verdad. A.W. Pink dizia:
Se você negocia com o dogma da inspiração verbal, a única coisa que te resta é um barco sem leme em meio de um mar tormentoso, à mercê do vento e de toda onda. Se você nega a palavra de Deus, você fica sem um estándar final de medida e sem nenhuma autoridade suprema. É inútil discutir qualquer doutrina ensinada pela Bíblia até que não estejamos preparados para admitir sem reservas que a Bíblia é a corte final e sem apelação. Se você aceita que a Bíblia é uma revelação divina e a comunicação da mente e da vontade de Deus aos homens, então você tem um ponto fixo de início a partir do qual você pode avançar sobre o terreno da verdade. Amén. El apóstol Pedro, escribiendo y ayudándonos a entender el concepto de toda escritura inspirada por Dios, Pedro escrevendo e nos ajudando a entender o conceito de toda a escritura inspirada por escribió en Deus. su segunda carta, capítulo 1, Registra em sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20 al 21. versos 20 e 21. Pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Antes de tudo, saibam isso: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois nenhuma profecia jamais foi dada por ato de vontade humana, mas homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Lo que Pedro está ayudándonos a entender, en primer lugar, es que nadie puede entender un pasaje de la Escritura de manera personal, pensando que él puede darle el significado que él quiera. O que Pedro está dizendo, em primeiro lugar, é que as Escrituras não foram dadas para ser interpretadas de maneira pessoal, ou de maneira individual ou institucional. La palabra de Dios tiene un significado y múltiples aplicaciones. A palavra de Deus tem um significado e múltiplas aplicações. Y lo otro que Pedro está ayudándonos a entender es que estos hombres no hablaron de su propia cuenta, sino que fueron inspirados por Dios e movidos por el Espíritu Santo a escribir lo que Pedro está escribieron. ensinando que esses homens não falaram de si mesmos, eles foram inspirados por Deus para escrever essas coisas. Hasta ese momento, para la iglesia de Roma, la Biblia significaba lo que la iglesia entendía que Até significaba. esse momento, para a igreja romana, a Bíblia significava aquilo que a igreja dizia que ela significava. De manera que la iglesia decidía lo que un pasaje pudiera significar. Então, a igreja que decidia o que uma passagem bíblica significava. Pero los reformadores insistían en que la Biblia es su propia intérprete. Mas os reformadores insistiam que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. De manera que pasajes oscuros se interpretan a la luz de pasajes claros. Então, eles diziam que passagens obscuras se interpretam à luz de passagens claras. El Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo O Testamento. Antigo Testamento se interpreta à luz do Novo Testamento. Los pasajes de la Biblia se explican entre sí y se complementan entre sí. As passagens bíblicas se explicam entre si e complementam entre si. De manera que hay congruencia entre lo que se dice en el Antiguo y luego en el Nuevo Testamento. Então, há uma concordância entre o que se diz no Antigo e no Novo Testamento. Las Escrituras nos interpretan a nosotros, no nosotros a ellas. As Escrituras interpretam a nós e não nós as Escrituras. Y la idea de que las Escrituras son su propio intérprete no es de los reformadores. Agustín en el siglo IV y V ya afirmó la misma cosa. E a ideia de que as Escrituras é o seu próprio intérprete é uma ideia que remonta a Santo Agostinho. Los autores de la Biblia estaban convencidos que ellos fueron meros instrumentos de la voz de Dios. Os autores da Bíblia estavam convencidos que eles eram meros instrumentos da voz de Deus. De manera que cuando la Biblia habla, Dios habla. De forma que quando a Bíblia fala, Deus fala. Y cuando Dios habla, el hombre calla. E quando Deus fala, o homem se cala. Si tú quieres oír a Dios audiblemente, Se você quer ouvir Deus falar audivelmente, lee la Biblia en voz alta. leia a Bíblia em voz alta. Y esa es la palabra de Dios. E essa é a palavra de Deus. Ellos tenían la seguridad de que las palabras que salían de su boca era algo que el Espíritu de Dios había inspirado en su interior. Eles tinham certeza que a palavra que saía das suas bocas era algo que o Espírito de Deus inspirou no seu interior. Y que esas verdades eran congruentes con lo que ya había sido revelado o con lo que sería revelado en el E futuro. que essas verdades estavam de acordo com o que
já havia sido revelado e com o que seria revelado no futuro. Y eso es un muy breve resumen de sola escritura en la Biblia que tenemos hoy. E isso é um breve resumo do sola escritura na Bíblia que temos Hay hoje. múltiples otros pasajes a los cuales pudiéramos ir. Há muitas outras passagens que nós poderíamos acudir. Pienso ahora en Isaías 5:20, Eu penso em Isaías 5:20, a la ley y a la escritura. a lei e a escritura. Pues si no hablan conforme a esta verdad, Se não falarem conforme essa verdade, no hay para ellos amanecer. nunca verão a luz do dia. En otras palabras, si no hablan conforme a la verdad de la palabra de Dios, Em outras palavras, se não falam conforme a palavra de Deus, permanecen en la oscuridad en la cual se encuentran hoy. eles permanecerão na escuridão que se encontram hoje. Y eso es como nosotros vemos a lo largo de toda la palabra que Dios establece sola escritura para E nosotros. é assim que nós vemos ao longo da palavra como Deus estabelece o sola escritura para nós hoje. Ahora la pregunta es ahora, habiendo considerado la historia y pasajes de la Biblia, Agora, tendo considerado passagens e a história da Bíblia, a pergunta para nós é: ¿de qué manera eso es relevante en la iglesia de hoy? de que forma isso é relevante na igreja de hoje? Porque si nosotros no podemos encontrar la relevancia en la iglesia de hoy, entonces no estamos seguros de cómo vamos a aplicar esto. Porque se não podemos encontrar relevância para a igreja de hoje, não temos segurança de como vamos aplicar isso. Recuerda que dije al principio que la iglesia ha sido amenazada por la cosmovisión de la sociedad en la cual ella se encuentra. Lembre-se que eu disse no início que que a igreja está sendo ameaçada pela cosmovisão onde ela se encontra. En el norte, leas Estados Unidos y Europa, la cosmovisión es mayormente el modernismo impactada por la era de la razón o de la iluminación. No norte, a cosmovisão é o pós-modernismo impactado pela era da razão. El modernismo infiltró la iglesia y con eso comenzó a cambiar el pensamiento de la O iglesia. modernismo se infiltrou na igreja e começou a mudar o pensamento da Y igreja. eso comenzó a pasar cuando los predicadores quisieron armonizar la fe sobrenatural nuestra con la razón y la ciencia. Isso começou a acontecer quando os homens tentaram harmonizar a nossa fé com a ciência. Y eso representó lamentablemente la muerte de la Biblia. E isso representou, lamentavelmente, a morte da Bíblia. Y entonces un teólogo de nombre Rudolf Buchmann Então, um teólogo liberal chamado Rudolf Bultmann propuso la idea que debiéramos de desmitologizar la Biblia, lo cual implicaría quitar de la Biblia todo aspecto sobrenatural. propôs a ideia de desmitologizar a Bíblia, que seria tirar da Bíblia todo o aspecto sobrenatural. Que podíamos creerla siempre y cuando quitáramos los milagros y toda esta inspiración de la Biblia de parte de Dios, todo lo que era divino o sobrenatural. Ele dizia que nós poderíamos crer na Bíblia desde que nós tirássemos toda essa coisa de inspiração, tudo isso que é divino, milagres e todo aspecto sobrenatural. Eso implicaría que tendríamos que negar la inspiración de Dios, la inspiración de la Biblia por parte de Dios, negar lo sobrenatural del personaje Jesús y negar incluso los milagros, entre otras cosas. Isso significa que teríamos que negar que a Bíblia foi inspirada por Deus, negar o personagem sobrenatural que é Jesus e negar os milagres, entre outras coisas. Y esa es la fuente de la teología liberal que Europa y Estados Unidos batallaron, pero sobre todo Europa, al final del siglo XIX y principios del siglo XX. E essa é a base da teologia liberal herdada da Europa e dos Estados Unidos na metade do século XIX e princípio do século XX. Hay una tendencia en el hombre a creer la mentira antes que la verdad. O homem tem a tendência de acreditar na mentira mais do que na verdade. De hecho, Romanos 1:25 dice que ese es el problema fundamental del hombre, De fato, Romanos 1:25 diz que esse é o problema fundamental do que homem. cambió la verdad por la mentira. O homem mudou a verdade pela mentira. Y eso hizo que él terminara adorando a la criatura en vez del E isso creador. fez com que o homem adorasse a criatura e não o Criador. De manera que la base de la idolatría es el cambio de la verdad por la mentira o la De mentira por la forma verdad. que a base da idolatria é a mudança da mentira pela verdade e vice-versa. Adán le creyó a Satanás cuando le vendió la idea de que podía ser como Dios. Adão creu em Satanás quando Satanás vende a ele a ideia de ser igual a Deus. Y hoy en día entonces muchos han comprado la opinión de los críticos de la Biblia y de los académicos y han creído eso antes que la revelación de E Dios. hoje as pessoas creem na opinião dos críticos e acadêmicos e colocam essa opinião sobre a revelação de Deus. Pero Latinoamérica, África y Asia tienen otra cosmovisión.
Mas a América Latina, a África e a Ásia têm outra cosmovisão. Y la cosmovisión nuestra es eminentemente animista. A nossa cosmovisão é eminentemente animista. Múltiples espíritus que hablan continuamente y traen revelación. Cremos em múltiplos espíritos que falam constantemente e trazem revelações. Por tanto, la lucha en Latinoamérica no ha sido tanto contra el modernismo, Então a luta na América Latina não foi tanto contra o modernismo, aunque tuvimos ya nuestra propia versión de la teología liberal, ainda que nós já tivemos a nossa própria versão da teologia liberal, de la teología de la liberación, que é a teologia da libertação, que define el pecado no tanto como una transgresión contra la ley de Dios, que define o pecado não tanto como transgressão da lei de Deus, sino que el pecado representa el abuso de los más poderosos contra los más mas débiles, define pecado como o abuso dos poderosos sobre os débeis, os fracos, o de los ricos contra los pobres. ou a opressão dos ricos sobre os pobres. Y eso comenzó a ser expuesto por el educador y ex pastor presbiteriano y brasileño Rubén Alves y el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez. E isso foi defendido pelo ex-pastor presbiteriano brasileiro Rubem Alves e pelo sacerdote católico Gustavo Gutierrez. Y esa teología no se ha ido. E essa teologia não foi embora. Yo fui invitado a Argentina hace un par de años durante toda una semana a hablar a una denominación cuyo nombre me reservo. Faz uns 2 anos que me convidaram para falar na Argentina em uma denominação que eu não quero mencionar aqui. Y durante toda una semana, de lunes a viernes, yo escuché teología de la liberación. E durante toda uma semana, de segunda a sexta, eu escutei teologia da libertação. Fue sumamente difícil poder soportar dichas enseñanzas. Foi muito difícil para mim ter que escutar aquele ensino. De manera que eso solo es una razón para volver a enarbolar la bandera de sola escritura. De forma que apenas isso é razão suficiente para levantar de novo a bandeira do sola escritura. Una vez más, en nuestro continente la batalla no ha sido tan feroz en contra de lo que es el modernismo como pasó en Europa y Estados Unidos. Mas a batalha no nosso continente não foi tanto sobre o modernismo como aconteceu na Europa e Estados Unidos. Porque ellos fueron mucho más fuertemente influenciados por la era de la iluminación o de la razón. Porque eles foram muito mais influenciados pelo iluminismo, pela era da razão. Por tanto, hay una cantidad enorme de iglesias en el norte y en Europa que se siguen llamando cristianas, pero que no creen en nada de lo sobrenatural. Por hoy isso en día. existem muitas igrejas no norte, Estados Unidos, Europa, que continuam se chamando de cristãs, mas não tem nada de cristianismo, não creem em nada do que a gente crê hoje em dia. Pero el animismo de Latinoamérica, de África, de Asia, cree en lo sobrenatural. Mas o animismo da América Latina, da África e da Ásia, ele admite o sobrenatural. Por tanto, los latinoamericanos no tienen problemas en creer que la Biblia es sobrenatural y es la palabra de Dios. Então, as pessoas da América Latina não têm problema em acreditar que a Bíblia é sobrenatural e que ela é a palavra de Deus. El problema nuestro es revelaciones extra O bíblicas. nosso problema são as revelações extra-bíblicas. Porque el animista se convierte al cristianismo Porque o animista se converte ao y cristianismo trae sus supersticiones y ahora le da un baño de pintura de cristianismo y comienza a creer en todas estas revelaciones que él creía antes. Porque o animista ele vem para o cristianismo e ele pega a sua antiga crença e pinta ela de cristianismo, mas continua crendo nas coisas que ele acreditava antes. Y por eso es que sigue creyendo en estos sueños, visiones, apariciones y Por isso espíritus ele que hablan. continua crendo em sonhos, visões, revelações, espíritos que falam. En nuestro continente muchos afirman que la Biblia es la palabra de Dios y al mismo tiempo aceptan revelaciones extrabíblicas. No nosso continente há muitas pessoas que afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus e ao mesmo tempo aceitam revelações extrabíblicas. Una vez nosotros comenzamos a aceptar revelaciones extrabíblicas, Uma vez que começamos a aceitar revelações extrabíblicas, es muy fácil negar la inerrancia o infalibilidad de la é Biblia. muito fácil negar a inerrância e infalibilidade da Bíblia. La revelación doctrinal extrabíblica presupone un canon abierto. A revelação de doutrinas extrabíblicas pressupõe que o cânon está aberto, O una Biblia incompleta ou que nós temos uma Bíblia que incompleta. alguien va a tener que completar. Então alguém tem que completar a Bíblia. Y pasar de una Biblia que necesita ser completada a una Biblia que necesita ser corregida es muy fácil. E para passar de uma Bíblia que precisa ser completa para uma Bíblia que precisa de correções é uma mudança muito pequena. Entonces en Europa y en el norte los críticos estaban y están tratando de corregir
corregir la Biblia. Então, na Europa e no Norte, os críticos estão tentando corrigir a Bíblia. En el sur global, los apóstoles y los profetas nuevos están tratando de completar la Biblia. E no sul do mundo, os apóstolos e profetas modernos estão tentando completar a Bíblia. Y por eso nuestra batalla es contra revelaciones extrabíblicas no doctrinales. E por isso a nossa batalha é contra as revelações fora da Bíblia, revelações não doutrinárias. En Europa y en Estados Unidos son nuevas investigaciones que determinan que Cristo no dijo esto, no dijo aquello, y entonces eso es lo que constituye Na hoy. Europa e nos Estados Unidos eles estão investigando e dizendo Cristo não disse isso, Cristo não disse aquilo, essa é a batalha Y deles. es contra eso que la iglesia necesita batallar en esos lugares. E contra isso é que a igreja precisa lutar nesses lugares. Entonces en el norte sola escritura es negada a través del racionalismo. Então no norte o sola escritura é negado pelo racionalismo, Pero en el sur global sola escritura es negada a través del misticismo. mas no sul global o sola escritura é negado pelo misticismo. Una palabra que contiene errores, como afirman los que niegan la infalibilidad de la Biblia, no es suficiente. Uma palavra que contém erros não é uma palavra suficiente, Entonces la suficiencia de esa palabra dependerá de los críticos que la corrigen porque a suficiência dessa palavra vai depender dos críticos que o de corrigem. los apóstoles y los profetas que la completan. Ou no sul vai depender dos apóstolos e profetas que querem completá-la. Pero un canon completo es un canon suficiente y un canon suficiente es una palabra infalible e Mas inerrante. cânon completo é cânon suficiente. Cânon suficiente é uma palavra infalível e inerrante. Los apóstoles y los profetas nunca han sido defensores de la infalibilidad de la Biblia. Os apóstolos e profetas nunca foram defensores, os apóstolos e profetas modernos nunca foram defensores da infalibilidade da Bíblia. No, no lo pueden ser porque su teología de suplementar la Biblia es más congruente con ese canon abierto. E eles não podem ser assim porque a teologia deles está mais de acordo com a ideia de cânon aberto. Y para que tú puedas ver la diferencia entre el norte y el sur de una manera más clara, Para que você possa ver a diferença entre o norte e o sul de uma maneira mais en la clara. década de 1990, Estados Unidos comenzó a haber un movimiento de crecimiento o crecimiento de iglesia. Em 1990 começou um movimento de crescimento, o crescimento das igrejas. Y la idea era que teníamos que mejorar la forma de evangelizar E a ideia era que nós deveríamos melhorar a forma de evangelizar. para hacer crecer la iglesia. E se nós fizéssemos isso, a igreja ia crescer. Como la cosmovisión del norte es racionalista, E como a cosmovisão do norte é la racionalista, manera como la iglesia hizo ese movimiento fue que abrazó las ciencias sociales. a maneira como a igreja do norte fez esse movimento foi abraçando as ciências sociais. Entonces la sociología comenzó a ser la rama del saber que la iglesia adoptó, Então, a sociologia era o ramo do saber que foi adotado pela igreja. y entonces se comenzó a enseñar que teníamos que preguntarle a las a la población qué tipo de iglesia querían. E eles sugeriam que nós deveríamos ir para a população e perguntar que tipo de igreja eles querem. No preguntarle a la palabra, sino preguntarle a la población. Não era perguntar para a palavra, era perguntar para a população. Como si la idea de la iglesia hubiese venido de la población y no de Cristo. Como se a ideia de igreja tivesse vindo das pessoas e não de Cristo. La psicología pasó a ser la rama del saber preferida para dar consejería bíblica. Então a psicologia também passou a ser aquele ramo preferido do saber para dar conselhos bíblicos. La mercadología pasó a ser esa rama que íbamos a usar para promover la iglesia. E o marketing começou a ser usado para promover a igreja. En cada uno de esos casos debíamos haber dicho sola escritura. Em cada desses casos deveríamos ter dito sola a escritura. Pero no se dijo y la iglesia hoy en día está muriendo en esos lugares. Mas eles não disseram e a igreja está morrendo hoje nesses lugares. Europa es un cementerio espiritual. Europa é um cemitério espiritual. Estados Unidos cierra 7,000 iglesias todos los años. Estados Unidos fecha 7.000 igrejas todos os anos. 3,000 son plantadas, 7,000 cierran con un déficit de 4,000. 3.000 igrejas são plantadas e 7.000 fecham, então temos um déficit de 4.000 igrejas. Hay 1,500 pastores que dejan el ministerio todos los meses en Estados Unidos. 1.500 pastores abandonam o ministério todos os meses nos Estados Unidos. Así es, 50 por día. É assim, 50 por dia. Todos los meses. Todos os meses. 18,000 al año. 18.000 pastores por Año ano. tras año. Ano depois de ano após ano.
El 70% de los graduados de seminarios en Estados Unidos están fuera del ministerio en los primeros 5 años. 70% dos pastores, dos homens que terminam o seminário e entram no ministério, abandonam o ministério nos primeiros 5 anos. En Europa la iglesia se murió, en Estados Unidos está en cuidados intensivos. Na Europa a igreja morreu e nos Estados Unidos ela está em cuidados intensivos. En el sur global pasó otra historia. No sul global aconteceu outra história. Nuestra cosmovisión no es modernismo, Nossa cosmovisão não é o es modernismo, animista, é animismo. pero hubo un movimiento de iglesia crecimiento Mas também houve um movimento de igreja e en la década de crescimento. 1990. Isso na década de 90. ¿Cuál fue ese movimiento? E qual foi esse movimento? El movimiento de guerra espiritual, Um movimento de batalha espiritual, muy congruente con el animismo de nuestras que regiones. está bem de acordo com o animismo da nossa região. De manera que ahora a la iglesia se le dijo que había sido ineficiente en la evangelización De maneira que agora convenceram a igreja que ela era ineficiente na porque evangelização, había ido a evangelizar a territorios que estaban ocupados de demonios, porque em lugar de evangelizar o território que está ocupado por demônios, que antes de ir a predicar el evangelio tú tenías que enviar un equipo a poder hacer exorcismo de esos demonios antes de ir pregar, você tem que enviar uma equipe para fazer exorcismo dos demônios, para liberar esas regiones. e assim aquela região vai ficar livre. De manera que ya la palabra no era el poder de Dios para salvación de todo aquel Então que cree, agora a palavra não era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque ahora la palabra era incapaz de ser o de penetrar aquellos lugares oscuros y la iglesia estaba sufriendo porque de eso. agora eles acreditavam que a palavra era incapaz de penetrar aqueles lugares escuros e a igreja estava sofrendo. El énfasis estaba en Satanás y sus demonios y la palabra dejó de ser predicada desde los púlpitos. A ênfase estava em Satanás e nos demônios e não na palavra, e ela foi deixando de ser pregada nesses La púlpitos. iglesia dejó de creer en sola escritura y comenzó a reprender demonios. A igreja deixou de crer no solo a escritura e começou a repreender demônios. Sin embargo, el mandato de Cristo a la hora de hacer la gran comisión Mas o mandamento de Cristo no momento da grande comissão fue ir y hacer discípulos de todas las foi naciones, ir e fazer discípulos de todas as nações, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, y enseñarles a obedecer todo cuanto os he enseñado. e ensinando a que obedeçam tudo o que eu vos ensinei. No a reprender demonios, sino a enseñarles lo que yo enseñé. Não repreender demônios, mas ensinar o que eu ensinei. Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta 4:2. Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, Y se predica versículo la 2. palabra a tiempo y destiempo. Ele disse, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Pablo le escribe a Tito en 2:15 y le dice, predica con toda autoridad. Em Tito 2,15, Paulo escreve, prega a palavra com toda autoridade. Pablo creía firmemente que el evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del Paulo gentil. acreditava firmemente que a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e depois o gentio, o grego. Lamentablemente, muchos pastores hoy en día no creen en el poder de la palabra para hacer avanzar el reino de los cielos. Lamentavelmente, muitos pastores hoje não creem no poder da palavra para fazer avançar o reino de Deus. Ahora escucha esto, en el norte el movimiento de iglesia crecimiento tenía en el centro a Peter Wagner. Agora escute isso. No norte, o movimento de crescimento de igrejas tinha a Peter Wagner no centro do movimento. Y en el sur la iglesia tenía en el centro del movimiento de guerra espiritual a Peter Wagner. E no sul, o movimento tinha no centro, o movimento de crescimento de igreja tinha em seu centro o mesmo homem, Peter Wagner. La misma persona en ambos hemisferios con estrategias distintas. O mesmo homem em ambos hemisférios, porém estratégias diferentes. Menciono esto porque Peter Wagner pertenece al departamento de misiología del seminario Fuller. Eu menciono isso porque Peter Wagner pertence ao departamento de missões do seminário Fuller. Alguien pudiera decir, ¿y? E alguém pode dizer, e daí? Ese es el seminario que en el año 1960 comenzó a negar la infalibilidad de la Biblia. Esse é o seminário que na década de 60 começou a negar a infalibilidade da Bíblia. Y que en el año 1971 cambió los estatutos para negar en sus estatutos la infalibilidad de la Biblia. Em 1971 eles mudaram o seu estatuto para negar a inerrância e infalibilidade da Bíblia. Una vez tú niegas la inerrancia de la Biblia, tú comienzas a moverte a otros territorios que niegan sola escritura. E uma vez que você nega a inerrância da Bíblia, você começa a se mover por outros terrenos que também negam sola a En las Escritura. partes más sofisticadas como Norteamérica, nosotros vimos que la herramienta fue las ciencias sociales. Nas partes mais sofisticadas, como no norte, nós vemos que a ferramenta de
negação foram as ciências sociais, En el sur global la herramienta fue guerra espiritual. mas no sul foi a guerra espiritual. Entonces se comenzó a hablar de actos proféticos, E aí começaram a falar de atos proféticos, actos a la remisión de pecado de las naciones, atos para remir os pecados das nações, el derribo de fortalezas, para derrubar as fortalezas. términos que antes de 1990 eran casi impensables São termos que antes da década de 90 ninguém nem y pensava. que nadie adoptaría a menos que negara sola E escritura. que ninguém adotaria esses termos a menos que tivesse negado sola a En el Escritura. sur global muchos hablan de hacer conferencias para enseñar a otros a hacer señales y milagros. No sul global, muitos falam sobre, organizam conferências para ensinar a fazer milagres e sinais. Yo no sé dónde cada uno de ustedes está con relación a los dones del Espíritu. Eu não sei qual é a relação de vocês ou a crença de vocês com respeito aos dons espirituais. Pero independientemente de dónde estemos, ya sea que pensamos que continuaron o cesaron, Mas independente de onde você esteja, quer você acredite que cessaram ou que eles continuaram, uno pensaría que todos estaríamos de acuerdo que los dones o son o fueron capacidades sobrenaturales dadas por Dios. eu acredito que todos aqui estamos de acordo que os dons são ou foram capacidades sobrenaturais dadas por Deus Y no habilidades para ser enseñadas. e não habilidades que você pode ensinar a outros. Todo esto representa una negación de sola escritura. Então tudo isso representa a negação do sola Y la escritura. iglesia nunca hubiese aceptado algo como esto a menos que ya hubiesen negado sola E a escritura. igreja nunca teria aceitado algo assim a menos que já tivesse negado sola escritura. Tan pronto nosotros negamos la inerrancia, la infalibilidad de la Biblia, el contenido comienza a ser cuestionado. Quando nós negamos a inerrância da escritura, o conteúdo da Bíblia é questionado. Si la palabra fue inspirada por Dios Se a palavra foi inspirada por Deus y Dios es la fuente y el autor, e Deus é a fonte e o autor, entonces nosotros tenemos que someternos a sus enseñanzas. então temos que nos submeter às os seus ensinos. Hay dos cosas que determinan lo que yo pienso de la Biblia. Há duas coisas que determinam o meu pensamento sobre a Que Bíblia. yo creo acerca de Dios O que eu creio sobre Deus y que yo pienso si Dios se reveló o no al hombre. e se eu acredito que Deus se revelou ou não ao homem. Lo que yo creo acerca de Dios determina lo que creo acerca de la palabra. O que eu acredito sobre Deus determina o que eu acredito sobre a palavra. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, en la primera carta les dice que su fe se había extendido por toda la región ele diz na primeira carta que a fé dos Tessalonicenses se estendeu por toda a y região que ellos estaban tan bien que él no tenía que enseñarle nada. e que eles estavam tão bem que Paulo não tinha nada a ensinar. Pablo primero nos habla en el capítulo 1 de la condición de buena salud espiritual de esas iglesias. Paulo primeiro fala da condição de boa saúde espiritual dessas igrejas. Pero cuando tú llegas al capítulo 2 descubre la razón. Mas quando você chega no capítulo 2, você descobre a razão. Porque Pablo les dice, cuando vine a vosotros, hermanos, Porque Paulo diz, quando eu vim a vocês, irmãos, recibieron la palabra de Dios como lo que verdaderamente es. vocês receberam a palavra de Deus como aquilo que ela é verdadeiramente. La palabra de Dios y no la opinión o palabra de los Vocês hombres. receberam a palavra como palavra de Deus e não como opinião de homens. La manera como nosotros aceptamos la Biblia determina cómo nosotros vivimos y creemos. A maneira como aceitamos a Bíblia determina o modo como vivemos e cremos. Si nosotros pensamos que nuestro Dios es soberano, que nuestro Dios es justo, que nuestro Dios es santo, Se nós así cremos que será su Deus palabra. é soberano, justo e santo, assim será também a palavra. Como yo dije, la palabra de Dios representa una extensión de Dios. Como eu disse, a palavra de Deus representa uma extensão de Deus. Como dice John Frame, todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho por medio de su palabra. Como disse John Frame, tudo que Deus fez, Ele fez por meio de sua palavra. Dios habló y el universo fue creado. Deus falou e o universo foi criado. Dios habló y los mares y los vientos se detuvieron. Ele falou e os ventos e mares se pararam, se Dios detiveram. habló y los muertos resucitaron. Deus falou e os mortos No ha ressuscitaram. habido una sola cosa que Dios no haya hecho por medio de su palabra. Não houve nenhuma coisa que Deus não tenha feito através da Y palavra. nosotros necesitamos recobrar en Latinoamérica otra vez el grito de batalla sola E escritura. nós precisamos, na América Latina, recuperar esse grito de guerra que é o sola escritura. Sola escritura destruiría por completo todo lo que es extraño a la palabra. Sola escritura destruiria completamente tudo que é estranho e
destruiria a lei ou a palavra, destruiría el evangelio de la prosperidad, destruiria o evangelho da prosperidade, haría pedazo la doctrina de proclámalo y faria recíbalo. pedaços na doutrina de proclama e receba. Solo la escritura pondría un alto a para de sufrir. Só a Escritura colocaria em xeque-mate a universal do reino de Deus. Solo la escritura eliminaría el movimiento de apóstoles y profetas. Só a Escritura eliminaria o movimento de apóstolos e profetas. Solo la escritura terminaría con aquellos que se atreven a decir, así dice el Só a Señor. Escritura terminaria com aqueles que se atrevem a dizer, assim diz o Senhor. Por eso ninguna iglesia podría levantarse por encima de las escrituras, Por isso, nenhuma igreja poderia se levantar acima das Escrituras. ni sobrevivir sin la autoridad de la palabra. Ela não poderia fazer isso e sobreviver sem a autoridade da El palavra. tiempo se me ha ido, de meu manera tempo- que tengo que cerrar. Meu tempo terminou, tenho que concluir. Yo quisiera cerrar con esta palabra sumamente práctica. E eu quero terminar com uma palavra bastante prática. Algo escrito por alguien que no dejó su nombre. Algo escrito por uma pessoa, por um anônimo. Y así yo voy a leerlo, pero creo que nos habla acerca de la Biblia de una manera muy práctica y concreta. Eu vou ler isso e eu acredito que isso fala da Bíblia de maneira muito prática, de maneira completa. La Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son mandatorios, sus historias son verdaderas y sus decisiones inmutables. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho de salvação, a condenação dos pecadores, a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são mandamentos, suas histórias são verdadeiras e suas decisões imutáveis. Léela para hacerte sabio, créela para estar seguro y practícala para ser santo. Ella es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la constitución del cristiano. En ella el paraíso es restaurado, los cielos abiertos y las puertas del infierno desenmascaradas. En la Biblia, Cristo es el gran tema, nuestro bien es el diseño y la gloria de Dios su meta. Leia para ser sábio, creia para estar seguro, pratique para ser santo. Ela é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado, a constituição do cristão. Nela, o paraíso é restaurado, os céus são abertos, as portas do inferno desmascaradas. Na Bíblia, Cristo é o grande tema, nosso bem, e é o desenho e a glória de Deus, sua meta. Ella debe llenar tu memoria, gobernar tu corazón y guiar tus pasos. Léela lentamente, frecuentemente y devocionalmente. Es una fuente de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Se te da en vida, se abrirá en el juicio y será recordada para siempre. Involucra la más alta responsabilidad, recompensará la más grande labor y condenará a todos aquellos que mofan su contenido sagrado. Ela deve preencher sua memória, governar o teu coração, guiar os teus passos. Leia lentamente, frequentemente, devocionalmente. Ela é uma fonte de riqueza, um paraíso de glória, um rio de prazer. Se te dá em vida, se abrirá o juízo e será recordada para sempre. Envolve a mais alta responsabilidade, recompensa o mais alto labor e condena todos aqueles que burlam do seu conteúdo sagrado. Por eso, otra vez, ninguna iglesia podrá levantarse sin sostenerse en la autoridad de la palabra. Por isso, mais uma vez, nenhuma igreja pode se levantar sem contar com a autoridade da palavra. Padre, gracias por el tiempo que me has dado Pai, obrigado pelo tempo que o Senhor me deu para compartir tu palabra. para compartilhar a Tua palavra. Te pido que aquello que haya venido de ti, tú puedas sembrarlo profundamente en la memoria. Eu peço que aquilo que veio de Ti possa ser semeado profundamente na Y memória. si hay algo que ha venido puramente de mí, que sea incongruente con tu verdad, Se existe algo que veio somente de mim e que não está de acordo com a Tua verdade, que tú te lo lleves con el viento de tu espíritu. que seja levado pelo vento do Teu Espírito. Pero que podamos salir esta noche confirmados que tú tienes palabras de vida eterna. Mas que possamos sair daqui nessa noite confirmados de que Tu tens palavras de vida eterna. Y que tu palabra es sobre toda autoridad humana. E que a Tua palavra está acima de toda autoridade humana. Y que nosotros no prestemos atención a ninguna cosa que sea incongruente con tu verdad. E que não coloquemos nossa atenção em nenhuma coisa que não esteja conforme
conforme a sua verdade, independientemente de quien la sostenga. independente de quem sustente. Ayúdanos a vivir sometidos a tu palabra, Nos ajude a viver na submissão da tua palavra, para la gloria de tu Hijo. para a glória do teu Filho, En Cristo Jesús. em Cristo Jesus. Amém. Amém.